Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que me segue no endereço eletrônico Paulo Roberto Maciel Maciel. Tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Aqui nós temos informação para você. Você pode colocar também Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 30 de maio de 2023, é terça-feira. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverencia neste dia os seguintes santos. Os seguintes santos, então, vamos lá: São José Marelo, Santa Joana d'Arc, a mais conhecida, Santa Camila Batista Varane, São Fernando III também, reverenciado, e estamos na oitava semana do tempo comum, hein? Já começa a vigorar a oitava semana do tempo comum, depois das semanas da Páscoa, na Igreja Católica Apostólica Romana. Maio está quase terminando, né? O penúltimo dia do mês, é o quinto mês do ano, tem 31 dias, é o mês do trabalho, ou do trabalhador, mês da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, mês da enfermagem do enfermeiro, da abolição da escravatura, que foi uma medida belíssima de nossa querida católica princesa Isabel, né? Que aboliu a escravatura no Brasil na época do Império. Mês das Mães, mês do Gari e mês do Seresteiro. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março, às 18h25. Temos mais informações aqui agora, e quero falar para vocês sobre fase da Lua, hein? No dia 27 começou a fase da Lua, quarto crescente. Isso é importante para você que corta o cabelo de acordo com a Lua, faz dieta de acordo com a Lua, planta, faz a sua plantação conforme a fase da Lua, né? Quarto crescente começou no dia 27. Estamos passando 150 dias do ano, faltam 215 dias para terminar 2023. Olha, temos aqui algumas comemorações. Dia 30 de maio, é dia do decorador, dia do geólogo, dia de São Fernando, dia mundial da esclerose múltipla, e dia também, olha só, quem gosta de batata frita aí, é dia mundial da batata frita, você sabia? Dia mundial da batata frita, eu nem sabia que tinha o dia da batata frita, e tem, hein? Meu Deus do céu, comemorações que a gente não imagina, e tem, né? No calendário. Dia Mundial da Batata Frita. Achei engraçado. É engraçado, não é? Vamos a outros indicadores aqui, outras informações. Economia. Salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses pelo IPCA, 4,18%. Temos também a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios no dia 26 de maio. O café Arábica Bebida Dura, R$ 994, preço em baixa, hein? Arábica Bebida Rio, 903, Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 661, a saca de 60 quilos. É o produto em grão no atacado, hein? Preço em baixa nos últimos dias do mês de maio. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,9%, cotado a R$ 4,98. Já o índice chamado Ibovespa da Bolsa de Valores teve alta de 0,7% a 110.905 pontos. E olha, está chegando o mês de junho, está chegando, e nevoeiros já estão sendo comuns em Colatina, com a aproximação do mês do inverno, né? O domingo, por exemplo, dia 28 de maio de 2023, amanheceu
com bastante cerração na zona urbana de Colatina. Eu estava acordado, acordei cedo para ir à missa. Eu observei bastante cerração na Princesa do Norte do Espírito Santo, região noroeste capixaba. Por volta das 6h30, os prédios e demais imóveis, como casas baixas, lojas, a Ponte Florentina Vidos, o Rio Doce, estavam cobertos por intenso nevoeiro no domingo. Na segunda-feira também houve nevoeiro. Agora vamos falar de uma medida que eu achei interessante. A Prefeitura de Colatina não quer que as pessoas deem esmolas nas ruas. Olha, Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado na estação rodoviária Alderico Tebaldi e em outros locais, porque não é somente na estação rodoviária, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania e o Centro POP, que é o Serviço Especializado em Abordagem Social de Colatina, eles alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. Os telefones para estes atendimentos são 0 operadora 27 995 28 84 80 e 3177 7222. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização das pessoas nas ruas em situação desumana, prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência, olha só o que diz aqui a nota, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar, estimula a prostituição e mendicância, aumenta a violência e sustenta os vícios. Olha aí, né? Um alerta para os colatinenses não darem esmolas nas ruas. Famosos, vamos falar de famosos? Eu estava vendo o programa Silvio Santos, que já há algum tempo vem sendo apresentado pela filha número 4 de Silvio Santos, a Patrícia Abravanel, e o Chiquinho Scarpa e a Narcisa Tamborindeg estiveram no programa no último domingo. Duas personalidades famosas de todo o Brasil, né? Chiquinho Scarpa e Narcisa Tamborindeg. Estiveram presentes no programa Silvio Santos, apresentado pela Patrícia Abravanel, neste domingo, dia 28 de maio de 2023. Ambos participaram do quadro Jogo das Três Pistas. É um game em que os convidados precisam responder a uma pergunta baseada em 3 dicas. É um jogo muito simples, né? Com perguntas bobas, né? Digamos assim. Muito simples mesmo. Scarpa revelou que esteve internado recentemente e passou por 10 cirurgias. Eu vi ele falar 10 cirurgias, mas ele está bem, né? Está se recuperando bem, tanto é que participou do programa. Diz também que mora sozinho atualmente, confirmando ainda a sua fama de playboy. Uma curiosidade sobre sua fama de homem elegante é que ele anda sempre com um lenço no bolso, principalmente para oferecer a uma mulher quando ela espirrar, por exemplo. Eu entendi isso, né? Agora vamos falar de fé, catequese e coisas mais importantes, né? Sobre os santos. Entre santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. São leigos, são professores religiosos, papas, bispos, padres, mães de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Né? Tem alguns santos que têm dons místicos. Não a Deus e ao próprio homem
O Papa Pio XII diz que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio. O grito ímpio, Deus está morto. Gente, o mundo se tornando ateu, pelo amor de Deus. Vão perder, infelizmente, a salvação eterna. Vão para o inferno. Né? Então, no século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio, Deus está morto, maximizado pela obra filosófica de Friedrich Nietzsche. Depois, o homem disse não ao próprio homem, no século XX, com as duas grandes guerras mundiais. Foram 13 milhões de mortes na primeira, 66 milhões de mortes na segunda, um total de 79 milhões de pessoas mortas, gente. E a Guerra Fria, que foi a guerra, né, por causa do sistema comunista, mais de 120 milhões de mortes, vítimas. Esses mortos são vítimas do comunismo mundial, comunismo no mundo, União Soviética, China, Vietnã, Cuba e outros países. Puxa vida, hein? Olha, eu pesquisei num programa da rede de TV Século XXI. Rafael Tonon foi o professor que estava dando a aula. Tem mais catequeses. Foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto no ano 313. Então, um tornou a religião oficial, o outro deu liberdade de culto. E vamos refletir também sobre a nossa decadente sociedade, parte da sociedade, né? Não podemos generalizar. Ter uma liderança condenada em várias instâncias, dirigindo os destinos de um povo, é um achincalhe, gente. As pessoas perderam a noção do que é certo e errado. Uma nação assim é simplesmente um sepulcro caiado. Isso só acontece no mundo, porque não é só no Brasil, mas no mundo, que perde todos os seus valores éticos e morais. Um sistema em putrefação. O sistema em putrefação é um sistema podre, que se beneficia dos poderes, barra a agenda de enxugamento de gastos públicos, do estabelecimento da meritocracia e do combate à corrupção. É um mundo fadado à falência eterna em seus valores e princípios. Triste isso, hein? Vamos falar agora de loteria de números. Mega Sena acumula e o prêmio vai a 57 milhões. O concurso 2596 da Mega Sena, realizado no sábado 27 de maio de 2023, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados, atenção, confira comigo: 34, 35, 39, 47, 51 e 56. O próximo concurso é o 2597. E vamos ver aqui quando será. Será nesta quarta-feira, hein? 31 de maio, com estimativa de prêmio de 57 milhões. Já existe mais de 46 milhões de prêmio acumulado. A Quina teve 71 ganhadores na Mega Sena. E cada um que fez 5 números tem direito a mais de 64 mil. Os 4.564 que fizeram 4 números, quem fez 5 números, tem direito a mais de 64 mil. E quem fez 4 números tem direito a R$ 1.432. A arrecadação somou 79.361.000. Olha, as apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet no portal da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. Era R$ 4,50. Mas a gestão federal petista aí aumentou
em mais de 10% a aposta mínima, que passou para R$ 5,00 a partir do dia 30 de abril. Refletindo agora, vamos refletir sobre novas metas. Gente, eu acho interessante que às vezes você programa novas metas e coloca coisas piores do que as que estavam vigendo. Por que inventam tantas bobagens? É uma reflexão minha, um texto que eu fiz aqui, refletindo, porque até mesmo eu sou formado no curso de letras, com licenciatura para professor, fiz a faculdade, 4 anos, e isso me dá essa possibilidade de refletir sobre determinadas coisas. Eu estava imaginando e descobri por que criam tantas coisas ruins. É que a cada ano ou período, os líderes se reúnem para traçar novos planos, novas metas, novos projetos, e é aí que mora o perigo. No intuito de mostrar serviço, os cabeças pensantes sugerem aos chefões modificações estapafúrdias naquilo que já encontra-se estabelecido. Às vezes as coisas estão estabelecidas, funcionando normalmente, mas aí tem a reunião e a pessoa quer apresentar proposta, né? Eu sou o bonzão da reunião, eu tenho que mostrar serviço para o meu chefe. Aí fala alguma coisa, tem proposta que acaba sendo aceita e pode ser um tiro no pé, né? Numa emissora de TV, por exemplo, o programa está bom, dá audiência, mas como é reunião de ano, de início de ano, para projetar um novo período, aí mudam tudo. Eu acho que isso pode não dar muito certo, na minha opinião. Muitas vezes não dá certo. Acho que foi assim que acabaram, por exemplo, com o show de calouros, ou com o Balança Mas Não Cai, ou mesmo a escolinha do professor Raimundo. Acho que foi uma reunião dessas. Nas escolas, acredito que foram nessas reuniões, para traçar novos planos, que desacreditaram a princesa Isabel e estabeleceram o Zumbi como personagem. Tinham que dar uma nova versão para a história do Brasil, a fim de mostrar trabalho e novidade. Na igreja, deve ter acontecido a mesma coisa, ressignificando a palavra que eles usam, ressignificando a teologia, secularizando os milagres de Cristo Jesus. Nas empresas, os gestores sugerem reduzir o conteúdo de garrafas de 350 ml para 330. Olha a coisa. Só pode ser. E os pesos de 400 gramas de biscoito para 360 gramas, 350 gramas e assim por diante. Eu estou fazendo aqui uma conjectura. Infelizmente, eu percebo que é isso que acontece. Já participei de muitas dessas reuniões, onde praticamente os consultados são obrigados a apresentar novos paradigmas. São eventos de ressimbolização, releitura, nova linguagem, novos conceitos. Gente, acaba sendo uma situação pior do que a anterior. Às vezes coisas que estavam dando certo, né, são eliminadas. Tantos programas que faziam sucesso foram eliminados. Isso eu falo em emissoras de rádio e televisão. Agora vamos às notícias rapidinhas. Mantido o decreto de demissão sem justa causa. Uma medida acertada, né? Entre tantas que a gente critica, tem uma medida acertada. O Supremo Tribunal Federal, STF, concluiu um julgamento que preocupava a iniciativa privada, permitindo a demissão nas empresas sem a necessidade de justa causa. O voto decisivo foi do ministro Cássio Nunes Marques, no plenário virtual da Corte. Julgamento sobre o caso durou mais de 25 anos, sendo encerrado somente na noite de sexta-feira, 26 de maio de 2023. Na prática, foi mantida a validade de um decreto da época do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Então, foi mantido esse decreto que permite a demissão sem justa causa. Queda de prédio, oh meu Deus, queda de prédio
alguém que caiu de um prédio, não foi o prédio que caiu, foi, né? Uma pessoa que cai de prédio. Meu Deus do céu, olha essa notícia. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, isso preocupa a gente, né? Podia ser um adulto, a gente estava preocupado, com criança mais ainda. Em Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo, foi registrada uma ocorrência policial relatando que uma bebezinha de 9 meses caiu do 3º andar de um edifício. A Polícia Militar divulgou o caso registrado na noite de sábado, 27 de maio de 2023, dando conta de que a vítima foi internada num hospital. Vamos rezar por essa criança. Brasil Sub-20. A seleção brasileira venceu a Nigéria por 2-0, hein? E se classificou às oitavas de final do Campeonato Mundial Sub-20. A partida foi em La Plata, na Argentina, no sábado, 27 de maio. Por causa do saldo de gols, o Brasil passou a ocupar o 1º lugar do grupo D. Capixaba na Segunda Guerra. Olha, o site Tribuna Online divulgou notícia dando conta de que o ex-combatente Agostinho Ferreira da Silva, da região sul do estado do Espírito Santo, foi homenageado na sexta-feira, 26 de maio de 2023, ao completar 100 anos de idade por sua participação na Segunda Guerra Mundial na Itália. O festejo ocorreu na Escola de Civismo, Patriotismo e Cidadania do Tiro de Guerra 01013, no município de Guaçuí, quando soldados reconheceram o trabalho do expedicionário no combate internacional, nessa guerra internacional, hein? Futebol, empate. Teve um jogo que deu empate em 2 grandes times. Atlético Mineiro e Palmeiras empataram em 1-1 no domingo, 28 de maio de 2023, em partida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Série A, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, Palmeiras e Atlético, ou Atlético e Palmeiras. Empate. E o Timão venceu, né? O Corinthians venceu o Fluminense por 2-0 no domingo, dia 28 de maio, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Roger Guedes na Arena Neoquímica Itaquera, em São Paulo. Foi o primeiro triunfo do Corinthians com Vanderlei Luxemburgo como treinador. Olha, agora essa notícia aqui preocupa. Movimento de empregados de ônibus no Espírito Santo. Trabalhadores de Viações são empresas de ônibus, fizeram um movimento de paralisação, dificultando o tráfego de veículos na segunda-feira, 29 de maio de 2023. Isso foi na Grande Vitória. Motoristas e cobradores ligados a uma chapa que disputa o sindicato prejudicaram passageiros que queriam embarcar para cumprir compromissos de início de semana. Eles estão judicializando as eleições dos sindicrodoviários, alegando inconsistências, querendo a intervenção no pleito, que será realizado em julho. Puxa vida, hein? Aí prejudica a população. Eu sou contra esses movimentos que prejudicam a população. Tem pessoas querendo ir ao médico, querendo ir ao trabalho, consulta de emprego, viajar, e não podem, ou pedem seus compromissos. Meu Deus do céu, não façam isso. História, opinião, vamos falar sobre teologia da libertação. Eu fiz uma pesquisa na TV Rede Século XXI, hein? O padre Gustavo Gutierrez Merino, do Peru, foi um dos próceres da teologia da libertação na Igreja Católica. Falando sobre o assunto na TV Rede Século XXI, o padre Vander Maia explicou que a teologia da libertação afasta a dimensão sobrenatural da Igreja, preocupando-se tão somente com as realidades temporais, fixando-se no campo imanente antropológico. Tira Deus da história. Hein? Dentro da igreja? Como é que pode isso, né? Para o padre Vander, a teologia da libertação não crê nas realidades transcendentes atemporais
mas é majoritariamente imanentista, focando apenas no pobre, justificando querer mitigar a dor e o sofrimento na terra, ignorando o pecado. A pobreza é o cânon de valor acima do bem e do mal, enfatizou o religioso. Um padre muito inteligente esse, Vandermeyer. Essa linha de interpretação da palavra se propõe a libertar as pessoas. Olha só, se propõe a libertar as pessoas da opressão, até mesmo religiosa, esquecendo-se da vida eterna. Isso é que é o perigo, né? Pensam nas coisas terrenas, esquecem da vida eterna. Para o sacerdote, a teologia da libertação tem um fundo socialista, comunista, marxista, corrente filosófica sociológica defendida por Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach e Karl Marx. Essa teologia pode ter sido engendrada no serviço secreto da antiga União Soviética comunista, com planos de expansão de forma cultural, principalmente nos meios acadêmicos, artísticos e na igreja. Depois do desgaste da defesa da pobreza, a teologia da libertação passou a defender a ecologia, classificada pelo padre como terrorismo verde. Olha, meu Deus do céu, é difícil mesmo, hein? Não é só na igreja, não. Isso são essas reuniões que eles realizam periodicamente para defender novas ideias, mudar as coisas, aí acontece isso. Então o padre classificou essa defesa aí da ecologia como terrorismo verde, porque é uma incessante manifestação a favor de árvores, animais, esquecendo o ser humano, esquecendo Deus. No Brasil, a linha teológica considerada marxista pelos críticos é liderada pelo Frei Leonardo Boff. Os papas João Paulo II e Bento XVI manifestaram-se frontalmente contra a teologia da libertação. Agora eu quero falar sobre espiritualidade na vigília de Pentecostes e também no dia de Pentecostes. Na noite de sábado, dia 27 de maio de 2023, às 19 horas, o padre José Valdeci Romão presidiu a celebração eucarística da vigília de Pentecostes na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Eu vou passar para vocês aquilo que eu consegui captar. Durante o rito, houve o batismo de uma mulher adulta que ainda não havia recebido esse sacramento da Igreja Católica Apostólica Romana. Para os católicos, o padre orientou como preceito assistir à missa da noite de sábado e a de domingo, ambas de Pentecostes. No domingo, dia 28, apagou-se o Círio Pascal, na última missa, no caso, né? Passando-se a vivenciar a 8ª semana do tempo comum. Na solene vigília de Pentecostes, a primeira leitura foi do livro de Gênesis, capítulo 11, versículos, deixa eu ver quais versículos, do 1º ao 9º. Então foi a primeira leitura, diz que os homens construíram a terra, aliás, construíram a torre de Babel, e o Senhor Deus confundiu a linguagem do mundo e dispersou o povo pela terra. Aquele momento em que o homem queria ser mais do que Deus, né? Gente, não é fácil. O salmo foi o 103, com o refrão: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Na carta de São Paulo, o apóstolo, aos Romanos, capítulo 8, versículos de 22 a 27, ele diz que toda a criação geme, como que em dores de parto, e nós também, que esperamos o que não vemos, gememos. Ele enfatiza que o Espírito Santo intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. O padre Valdeci lembrou que todos são convidados a acolher os dons do Espírito Santo.
que desceu em línguas de fogo sobre os apóstolos e Maria, reunidos no cenáculo. Naquele momento, os discípulos começaram a falar em outras línguas de forma sobrenatural. O presbítero alertou para os males da sociedade de hoje, que quer prescindir de Deus e por isso está confusa. Lembrou que Jesus é a vida em plenitude para todos que a desejarem. É a fonte que sacia nossa sede e nos deixa inebriados com seu Santo Espírito, a fim de continuarmos lutando sem desanimar. Com esse Espírito derramado, rios de água viva jorram sobre nós, enfatizou o padre Valdecir, emendando que Jesus proporciona vida em abundância aos que nele creem. Referiu-se também a um religioso famoso que disse que... Então ele referiu-se a um religioso famoso que disse que sem o Espírito Santo, Deus está distante. Cristo permanece no passado. E a palavra é uma letra morta. Olha que coisa, hein? Sem o Espírito Santo, Deus está distante, Cristo permanece no passado e a palavra é uma letra morta. E invocou o Paráclito. O padre invocou o Paráclito. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Bem, essa foi a solenidade de sábado, a vigília de Pentecostes. Na solenidade de Pentecostes, no domingo, às 7 horas, o padre Valdecir informou que era a festa conclusiva do tempo pascal, marcando o nascimento da Igreja Católica. Essa festa, do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa de Jesus Cristo. Jesus envia o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, em Pentecostes, que originalmente era uma festa judaica. Com a narrativa de São Lucas, Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 11, vê-se o Espírito em forma de línguas de fogo, e a partir daí o que rege a vida dos cristãos é a lei do amor, ou seja, o Deus que escreveu em tábuas da lei agora escreve no coração das pessoas. O apóstolo São Paulo escreve que a igreja forma um só corpo e assim nenhum ministério é mais importante que outro. A igreja é una, formada por diversos ministérios. Ela é formada por diversos ministérios, mas é uma só. Jesus ressuscitado vai ao encontro dos apóstolos, aparece no meio deles e deseja paz, que é shalom em hebraico, é serenidade, é tranquilidade. Ele mostra as mãos e o lado com as cicatrizes, a fim de provar que a sua ressurreição, a fim de provar a sua ressurreição. E lhes dá o seu Espírito, soprando sobre eles. Jesus dá a todos nós, no caso, dá a eles vida, ânimo, e a todos nós também, dinâmica. O apóstolo João coloca o derramamento do Espírito Santo no mesmo dia da Páscoa, enquanto Lucas o insere 50 dias depois. Os católicos, no batismo e na crisma, recebem o Espírito Santo, que é a alma da igreja, com seus membros dotados de dons e carismas. Na oração eucarística, um novo Pentecostes sempre acontece. Deus Pai enviou o Filho Jesus e o Filho enviou os apóstolos, enquanto os fiéis hoje são chamados a comunicar ao mundo a paz que vem do Senhor. Olha que importante, né? Vamos a outras informações agora. Olha, instalada a CPI dos atos de 8 de janeiro. Isso foi na quinta-feira, 25 de maio, no Congresso Nacional. É chamada CPMI, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de investigar os ataques de 8 de janeiro aos poderes da República. Foram escolhidos o deputado federal Arthur Maia, do União da Bahia, para a presidência, e a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, para a relatoria. Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, muitos dos detidos pela participação nos atos são inocentes. Crianças foram presas no dia 9 de janeiro e violações aos direitos humanos aconteceram em nome de defender a democracia, segundo Damares.
O plano de trabalho da reunião será anunciado nesta semana. Agora vamos a essa outra informação sobre o CPI do MST. Plano de trabalho é apresentado em reunião no dia 23 de maio. O deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, apresentou o plano para os 120 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga supostos crimes associados ao movimento do Sem Terra, o MST. Segundo ele, a intenção é averiguar as denúncias relacionadas às invasões de propriedades, depredações de patrimônio público e privado, bem como crimes correlatos, e promover diligências e visitas técnicas aos estados e municípios onde ocorreram invasões durante o ano de 2023. Ele diz também que a CPI vai quebrar sigilos, requisitar relatórios de inteligência e pareceres técnicos, contábeis e legais e promover visitas e diligências em todos os estados onde existem assentamentos instalados do INCRA, entre outras coisas. Então, vai se investigar a fundo esse movimento que prejudica tanto os agricultores. Deixa eu ver o que eu posso falar mais para vocês. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna. Eu tenho aqui manchetes do jornal A Tribuna de sábado. Eu divulgo essas manchetes como forma de cortesia, porque é o único periódico que circula de forma impressa no Espírito Santo. Então, como eu aprecio o jornal impresso, eu faço essa cortesia de divulgar as manchetes de capa. Vamos ver o que saiu no sábado, dia 27 de maio. Papo de família. Muitos filhos não sabem expressar gratidão pelo que recebem e outros são tiranos. Olha, gente. Infrações que suspendem a carteira de motorista. INSS condenado por cobranças indevidas em aposentadorias. Há casos em que o beneficiário foi indenizado em R$ 8.325. Escolas decidem reduzir dever de casa. Fala, doutora, é uma coluna, né? Enxaqueca aumenta risco de AVC e Alzheimer. Mais 300 poços de petróleo e 1.500 empregos no estado. Multinacional da Noruega compra campos de exploração em Linhares, São Mateus, Jaguaré e Conceição da Barra. O objetivo é triplicar a produção diária até 2025. O mistério de Bruna Lombardi. Dia do hambúrguer, criativos e com novos ingredientes. 50 caem no golpe da falsa venda de celular. Agora vamos à edição de domingo, dia 28 de maio. Vejamos o que saiu na capa desse jornal. Vitória vence na Série D. Olha, o Vitória venceu o time do Espírito Santo e fica no G4. O Alvianil fez 3-1 no Democrata de Governador Valadares, jogo na capital capixaba, hein? Parabéns aos integrantes do Vitória e também seus torcedores. Flamengo continua devendo e é vaiado, hein? Gabigol no 1-1 com o Cruzeiro. O Flamengo empatou então em 1-1 com o Cruzeiro e os torcedores não gostaram, né? O que a ciência está testando para revolucionar tratamento de doenças? Entre os estudos que oferecem esperança para milhões de pacientes estão a vacina contra o câncer de mama, as novas terapias para o câncer de pele, insuficiência cardíaca e AVC. 30 bairros vão se transformar e valorizar-se com novos imóveis. Centro de Vitória vira cenário para a moda de inverno. As modelos Esther, Nayara, Juliane e Rafaela mostram os looks da estação. É uma legenda de foto, né? Coluna Fonte Grande. Os cartórios de registro investem em tecnologia e aguardam outro concurso. Mundo Digital. As melhores opções para aprender inglês na internet sem pagar nada. Coluna do Pedro Valsfel Rosa. O carro elétrico habitou este planeta durante muito tempo até desaparecer. Por que não tem mais o carro elétrico? A gente não vê mais, hein? Será que é antieconômico? Bolos e doces que valem até R$10.000. Caçadores de destinos, diversão em contato com a natureza. Caderno especial, uma educação transformadora. Coluna do Estadão.
chefe petista dá vaga para a Associação de Lobistas em Conselho de Transparência. Edição de segunda-feira é o único dia que o Jornal A Tribuna não circula de forma impressa, hein? Edição de segunda-feira, 29 de maio de 2023. Aí é só online. Futebol, Botafogo, hein? Botafogo, líder disparado do Campeonato Brasileiro da Série A. Júnior Santos, Lucas Fernandes e Luiz Henrique comemoram a vitória de 2-0 sobre o América Mineiro, hein? Botafogo abre 5 pontos sobre o Palmeiras. Coluna do Gilmar Ferreira. Tecnicamente, podemos dizer que no momento 9 times brigam por uma vaga no G4 do Brasileirão. Estado tem mais de 9 mil criminosos fora da cadeia. Entre os que estão atrás das grades há envolvidos em assassinatos, tráfico de drogas, torturas e ataques a ônibus. Há ainda cerca de 1.100 foragidos este ano, segundo a polícia. Entre os que não estão atrás das grades, hein? Há envolvidos em assassinatos, tráfico de drogas, torturas e ataques a ônibus. Estão soltos. E 1.100 foragidos neste ano. 20 maiores reclamações contra planos de saúde. Do hobby à produção de fruta exótica. Esperar regras antes de comprar carro, 0 km, dizem especialistas. Por dentro de um navio de guerra. Fila para visitar a fragata F-42 e curtir o visual da Baía de Vitória, uma legenda de foto. Jovem é resgatada 36 horas depois de cair em buraco. Maria Cristina saiu de casa na sexta-feira à noite em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo, e foi localizada no domingo. Vamos ver celebrações na Igreja Católica em Colatina. Neste dia 30 de maio, terça-feira, às 19 horas, tem missa, celebração eucarística, presidida pelo padre David José Lenga Lopes, na Catedral de Colatina. No dia 31 de maio, último dia do mês, quarta-feira, às 19 horas, também haverá missa na Catedral, desta feita presidida pelo pároco local e cura da Catedral, padre José Valdeci Romão. Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Ah, tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507-2251. Ah, eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia
a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos
e sua relativização e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos, vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.